Queria chamar Ingo Plöger, presidente do capítulo CEAL, presidente do IPDES, ele é várias coisas, mas, além de tudo, ele é um grande amigo e um visionário de primeira linha, um mestre. Queria também chamar Alexandre Moreira, da Fraunhofer, professor José Vitor Bontempo, que foi quem ficou emocionado com os alunos aqui presentes, Bruno Nunes, que veio de Brasília para poder falar sobre bioeconomia e o que o governo está fazendo de bioeconomia. Cadê o Paul Dale, que eu também quero chamar, porque ele vai falar sobre a parte internacional. Paul, cadê você? Álvaro, acha o Paul para mim, por favor. E eu, que vou falar rapidamente também, eu tenho obrigação de falar rapidamente para dar o exemplo e também para dedicar para vocês, para os alunos que estão aqui, porque plateia jovem é sempre uma esperança. Deixa eu sentar rápido. Gente, a música está ótima, está animada, mas agora eu vou parar de dançar, vamos trabalhar. Eu vou pedir, então, enquanto o Paul não chega... Ah, o Paul está chegando, que bom. Então, chegou o nosso próximo, o nosso palestrante que estava faltando. Eu vou começar fazendo uma apresentação bem rápida, meu minuto já está contando. Wagner, pode soltar aí a minha apresentação, porque eu vou tentar recuperar o tempo para não atrasar vocês. Alô? Técnica, meu PowerPoint. Bom, meninos, vamos lá. Por que nós estamos falando tanto de bioeconomia? Vou falar rapidamente. Por que a bioeconomia... Alô, concentração, classe, aqui, professora Bia falando. Valeu. Por que a bioeconomia é a economia do século XXI? Próximo, por favor. Eu não tenho coisinha para passar, vou ter que... Alguém traz para mim. Muito obrigado. Aonde? Aqui. Tá, então vamos lá. Bom, eu estou vendo, tem uma imagem aqui, que é justamente o ministro Roberto Rodrigues, por quem a gente tem tanto carinho. Ele teve nas primeiras edições do Green Rio, assim como teve também o Ingo Plöger, por isso que eu falo que ele é o meu mestre visionário. E o Green Rio, desde o início, trabalhou a questão da economia verde e também da bioeconomia. E é um ponto de encontro, é um evento onde tem conferência, rodadas de negócio e tem também a parte de expositores, como nós temos aqui. É como se aqui fosse, a Verônica falou muito bem, um mini Green Rio. A gente está começando um embrião de um Green Rio, se Deus quiser. O próximo está comigo. Vamos lá. Por que a gente está falando da internacionalização? O Green Rio, desde 2017, isso é uma linha do tempo, ele hospeda, dentro do evento, um German Brazilian Bioeconomy Workshop. É um workshop bilateral entre Brasil e Alemanha, no sentido de que ambos façam juntos um projeto de bioeconomia. Eu tenho muito orgulho de ter aqui o Alexandre, da Fraunhofer, porque ele foi líder de um projeto vencedor, e ele vai falar isso mais adiante, que é uma cooperação de 2 países dentro desse cenário da bioeconomia. Não trazem sempre delegações, esse ano já está confirmado. O Bruno vai falar sobre uma iniciativa na qual ele tem um papel importantíssimo, que é como é feito, como é desenhado, costurado essa parceria, e como são lançadas essas chamadas. Então, quando a Verônica mencionou que o que eles vão apresentar do que está sendo feito aqui no Green Rio, a ideia é que isso seja apresentado também internacionalmente. Inovação também é um tópico fundamental dentro do Green Rio. Tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não vou me aprofundar nessa questão, porque tanto o Bruno quanto o Alexandre vão falar desses tópicos todos, mas eu queria ressaltar que, dentro do Green Rio, sempre são lançadas
iniciativas e parcerias que têm uma consequência. Por exemplo, ano passado foi lançado o programa All Invest Verde para a América Latina. Por isso que eu conversei com a Andréa hoje, que está aqui presente, sobre a questão da América Latina, porque o Green Latin America é um foco que nós estamos trabalhando muito fortemente. E está aqui meu amigo Burkhard, que faz parte desse projeto também, e a FINEP e outros tantos estarão presentes. Então, a gente, quando pensa no Brasil, tem que pensar na América Latina e no papel que o Brasil desempenha. Por isso que é tão importante também a presença do Ingo, porque ele é presidente do capítulo CEAL, que é o Conselho de Empresários da América Latina. A América Latina pensando como um bloco na bioeconomia. Em 2023, então, alguns destaques. Vocês estão vendo que vai ter mais uma edição do German Brazilian Bioeconomy Workshop, e vai ter uma novidade, vai ter um outro workshop só de economia azul, também internacional. Isso estou falando para vocês em primeira mão. E nesse workshop internacional, a organização do painel será feita pela OCDE e pela coordenadora de economia azul da OCDE, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, isso é uma novidade, nunca houve um evento com esse viés, que a OCDE participasse tão efetivamente dentro de outro evento. E também vamos trabalhar muito a questão dos biomas, clima, carbono, não preciso ir adiante, eu acho que hoje já foi falado muito sobre essa questão, e nós vamos trabalhar também a questão da mobilidade. Rapidamente, essa linha do tempo que a Verônica já mostrou muito bem, que a Lida comentou muito bem também, eu acho importante dizer o quanto o Green Rio está linkado com esse evento que está acontecendo aqui. Primeiro, pela receptividade que nós tivemos, no evento que houve online. Em 2022, houve uma reunião muito importante, que o Zé Vitor pode comentar também, que foi a apresentação do relatório que ele coordenou, o Zé Vitor Bom Tempo, e houve uma visita técnica, e esse grupo que vocês estão vendo lá embaixo foi um momento muito feliz, porque foi justamente o encerramento de um plano de estudos e uma consultoria que foi feita. Nós já tivemos o prefeito, a Verônica também presente, assim como a Lida, dentro do Green Rio, aí vocês estão vendo onde vocês estão todos convidados, organizem os alunos mais uma excursão lá para o Rio, vou receber vocês, a gente vai para a Marina da Glória, quem sabe a gente consegue até um passeio na Baía de Guanabara, para a gente ver como é que tem um passeio muito interessante com o navio da UERJ, que vale a pena, eu recomendo. E aí, vamos ver, como a Verônica falou, o que nós vamos apresentar desse evento no dia 1º de setembro, 31 de agosto a 2 de setembro, lá no Green Rio. Reservem a data. Por que eu estou botando um cluster? Porque o ministro, já estou botando o prefeito e o ministro, quem sabe isso não é uma premonição, não sei, foi um ato falho, às vezes é uma inspiração. Mas é porque o prefeito mencionou de ter aqui justamente um cluster de bioeconomia. E o que é um cluster? É justamente um conjunto de empresas e entidades que capturam sinergias, potencializam as oportunidades e, geralmente, estão ligados a uma cadeia de valor. Então, eles compartilham informações, instituições. Ontem eu estava conversando com a Valéria, com a Verônica sobre isso, e lembrei dessa visita que nós fizemos em 2019, não foi, Zé Vitor? Nós fizemos essa visita, exatamente, em novembro de 2019. Nós fomos visitar esse Centro de Biotecnologia, Centro Europeu de Biotecnologia e Bioeconomia, que fica na cidade de Hanze. E é um sucesso, é uma referência, o Zé Vitor vai poder falar isso com total competência. E isso a Verônica já tinha apresentado, a Lida também, e tu tem um potencial para ser esse cluster, ele tem os instrumentos, agora a gente tem que efetivamente, tem que acontecer essa iniciativa. O meu tempo está esgotado, eu estou mostrando rapidamente o mapa da bioeconomia no mundo, Itu é um mosaico da bioeconomia, e eu passei alguns segundos dos meus 5 minutos, mas acabei. Então, o próximo capítulo vai ser escrito em 31 de agosto no Green Rio, e vocês são todos convidados. Muito obrigada, vocês fazem parte desse mosaico, cada pecinha aqui está aqui, vocês são uma pecinha desse mosaico. Obrigada.
Bom, já agora cumpri minha tarefa, agora vou passar rapidamente, já que eu falei tanto do Zé Vitor. Zé Vitor, você entra em campo, porque eu botei bastante energia na tua fala. Bom, boa tarde. O que a Bia fez comigo não tem qualificação, né? Porque ela me colocou aqui uns 10 temas, achando que eu posso fazer em 5 minutos, coisa que ela não fez. Tem um reloginho ali, ó, que já está em 4h40, 4h30, daqui a pouco, se eu não começar a falar, pum, e ao final não acontece nada, né? As pessoas estouram o tempo um pouquinho. Mas, bom, então é uma satisfação estar aqui. Eu fui participante, junto com os meus parceiros do grupo de estudo em bioeconomia, do estudo inicial que deu origem a esses desenvolvimentos, que eu fiquei muito contente de ver, que a Verônica mostrou no painel anterior, né? Mas eu queria comentar com vocês aqui, até porque eu tenho a impressão que muitas pessoas que estão aqui não estiveram na fala do Roberto Rodrigues. Eu não me arrisco nem de longe a substituí-lo, né? Eu sou bem mais novo, uns 7 anos mais novo que ele, mas ele falou muito da capacidade brasileira na indústria, principalmente na produção de alimentos, né? E deixa eu, então, ir daí para frente, né? E fazer um rápido passeio, que já estou só com 3 minutos e 50 segundos. Não estou estressado, estou brincando. Agora esqueci, não vou olhar mais o relógio, não. Sobre 3 pontos, né? É muito difícil falar o que é bioeconomia, é quase impossível. Quando a gente dá um curso, né, frequentemente a gente bota em debate algumas definições e elas se chocam, mas eu vou me arriscar a pegar uma mais abrangente, que eu acho mais atual. Elas andaram mudando muito nos últimos 10, 12 anos, então eu vou fazer isso. Depois eu vou falar rapidamente, segundo ponto, a grande dimensão das oportunidades que a bioeconomia oferece. E terceiro ponto, já que é bioeconomia e inovação, qual é o desafio, como é que é a lógica de inovação na bioeconomia? Então, são 3 coisas, 1 minuto para cada uma, né? O que é a bioeconomia, né? A bioeconomia, tentando explorar uma definição, como eu disse, mais ou menos consensual, Sabor 2023, né? Ela é a produção, a utilização, a conservação e a regeneração dos recursos biológicos. Então, né, tá aí, produzir, utilizar, mas também conservar e preservar. Fazendo isso como? Com conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, né? Ciência e tecnologia ainda não é inovação, né? Isso de modo a envolver todos os setores da economia e encontrar soluções sustentáveis para o futuro. Nós achamos que o futuro tem que ter menos fóssil, então a economia vai contribuir para isso. Nós temos, né, estamos convencidos que o futuro tem que ser descarbonizado, então a bioeconomia tem um papel muito grande nessa descarbonização. Nessa linha, que oportunidades existem na bioeconomia? Ora, o Brasil, provavelmente, né, o Roberto mostrou aqui hoje a predominância do Brasil na produção de alimentos, né? Eu acho que ele tem uma outra predominância inquestionável, né? Tem um potencial de desenvolvimento dentro da bioeconomia também inigualável. A gente não consegue mais ser campeão em futebol, mas temos tudo para ser campeões na bioeconomia. Quais são essas oportunidades? Olha, você tem desde dos grandes desafios, como combustível para aviação, combustível para transporte pesado, né? E transporte marítimo, bioplásticos, mas tem também o desenvolvimento regional de aproveitamento e valorização dos recursos, um pouco à moda do que Itu está fazendo na bioeconomia. Eu costumo chamar de bioeconomia circular, esse movimento de Itu, né? E temos as terras degradadas, não utilizadas, que podem ser recuperadas. Nós temos os desafios na própria produção dos alimentos. O Roberto falou isso hoje aqui, mas isso é um desafio fantástico da bioeconomia, né, ligada aos bioinsumos, controle biológico de pragas, né? E nós temos uma quantidade de recursos absolutamente fantástica, absurda, né, de fazer inveja a qualquer país que vocês possam imaginar, pedindo para ser valorizado.
Tem cana, tem soja, tem milho, tem floresta plantada. Mas tem babaçu, cupuaçu, castanha, pirarucu, né? Tem licuri, que vocês não sabem, é um coquinho lá da Caatinga. Tem butiá, que é um outro coquinho lá do Pampa. Então, você tem uma quantidade de recursos e a exploração deles integral, valorizando as moléculas, que podem ter 1000 interesses, valorizando os próprios resíduos da exploração, né? O cacau não é só para fazer uma barrinha de chocolate gostosa, né, que a gente compra. Tem um material ali que pode ser valorizado, né? Essa é a oportunidade da bioeconomia. E como é que é o desafio da inovação na bioeconomia? Ele começa por uma premissa muito importante que eu gostaria que vocês levassem em conta. Os principais negócios da bioeconomia, eles ainda não estão estruturados. Quer dizer que eles ainda estão desorganizados, eles ainda estão, assim como o Itu está estruturando as suas atividades em bioeconomia. Veja bem, a primeira geração de grandes startups da bioeconomia é do começo dos anos 2000, 2003, 2004, né? A Braskem lançou lá o plástico verde em 2012, né? Então, é um processo ainda que depende de um processo de estruturação, de uma inovação, né? E essa inovação, nós, no nosso grupo de estudos, ao longo desses 10 anos, nós temos já 10 anos de estudo em bioeconomia, nós identificamos 4 dimensões que são chave nesse processo, e é aí que está a lógica da inovação em bioeconomia. A primeira são os recursos, ou as matérias-primas, como ter a tempo, a custo, de forma confiável. Segundo, a tecnologia, ou tecnologias de tratamento, de conversão. Terceiro, os produtos e serviços, às vezes não é um produto, é um serviço. E quarto, como é que eu monto um negócio, qual é o modelo de negócio que eu posso ter para juntar matéria-prima, tecnologia e produto. Então, o desafio da inovação na bioeconomia, para explorar essa imensidão de oportunidades, que a gente não consegue nem, né, descrever, mesmo que o tempo já esgotou, mas mesmo que eu quisesse, mesmo que me desse meia hora, né, o meu desafio é esse, né, é juntar matérias-primas, tecnologia, produto e modelo de negócio. São 4 pilares em torno dos quais as empresas inovadoras, seja a Braskem querendo fazer um bioplástico, seja a Amyris querendo fazer uma fragrância, um aroma, uma coisa desse tipo, tem que lidar, né? Então, é esse o ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Zé Vitor, você conseguiu, você usou seus 5 minutos, brilhantemente, 6 minutos, mas você fez uma provocação para quem está aqui no auditório. As coisas estão por ser construídas, e você deu uma bússola. Não por acaso ele é considerado, esse professor, uma referência em bioeconomia. Por isso mesmo, eu sei que ele tem um outro fã aqui na mesa, que é o Bruno Nunes, que também considera o Zé Vitor uma bússola. Bruno, você pode, então, dar continuidade a esse roteiro que o professor lançou? Foi ótimo. Muito. Obrigado, Bia. Vou esperar a apresentação, mas, então, já antecipando um pouco, muito do que eu vou falar é eco do que o próprio professor Vitor Bontempo disse, né? Se puder minha apresentação, Bia, por favor, rapidinho. Então, cadê a apresentação do Bruno? Mas entrou. Certo, obrigado. Obrigada. Passando bem rápido, só para falar um pouquinho, né, o que é o Ministério da Ciência, o que a gente faz, né? O Ministério da Ciência trabalha para fornecer condições que a gente possa produzir conhecimento no país, para os problemas do país, fornecer condições que esse conhecimento possa, então, ser constituído em riquezas para o país, e que esse conhecimento, essa riqueza, então, possa melhorar a condição de vida dos brasileiros, né? Que a gente possa, nós mesmos, solucionar os nossos problemas. Então, pegando bastante do que foi falado com o Roberto Rodrigues e também agora com o professor Vitor Bontempo, o Brasil tem condições quase que únicas para o desenvolvimento da bioeconomia. Quando a gente pensa na bioeconomia brasileira, a gente pode falar de várias bioeconomias. A gente não fala no singular, vamos falar no plural.
de uma forma bem simplista, né, qualquer redução que a gente possa fazer, ela se torna perigosa, mas a gente pode dizer que a gente tem macro bioeconomias no Brasil. Você tem uma bioeconomia voltada para o desenvolvimento de biomassas, uma bioeconomia voltada para a biodiversidade e uma bioeconomia para a biomanufatura industrial, que é um nome bonito para biotecnologia industrial também. Mas o que tem a riqueza do Brasil é que a gente tem essas 3 bioeconomias e a intersecção delas. Então, a gente tem uma área voltada à sociobiodiversidade, a gente tem uma área voltada à bioenergia, uma área voltada a fármacos e fitofármacos. E eu vou falar um pouquinho disso tudo nesses poucos, menos de 4 minutos que me restam, né? Mas pensando no Brasil e por que a gente tem condições únicas da bioeconomia, já foi falado aqui sobre o agronegócio do Brasil, Roberto Rodrigues disse muito bem. E por que o agronegócio é importante? Porque a gente investiu em ciência e tecnologia no passado. A gente saiu de um país que era importador de alimentos para um país exportador de alimentos, o segundo país maior exportador, graças ao desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico que a gente fez nos últimos 50 anos. Esses 50 anos permitiu que a gente tivesse, então, uma pesquisa agropecuária tropical, que forneceu toda a base para que a gente tivesse, de fato, uma bioeconomia pujante. Junto disso, a gente tem a maior biodiversidade do mundo, dividida aí em 6 biomas e mais a sua zona costeira, que é um tesouro inagualável que o Brasil tem em suas mãos. Junto disso, o Brasil também tem todo um pioneirismo, não só no uso de biocombustíveis, mas na pesquisa, na produção e na regulação desses biocombustíveis, né? Talvez muitos não saibam, mas o Brasil possui uma das mais inovadoras políticas de biocombustível no mundo, que é o RenovaBio. Quem não conhece, vale muito a pena procurar sobre informações ao RenovaBio e verificar como que a gente está viabilizando inovação no setor através dessa política. Um outro ponto, como eu falei, a gente fez tudo isso graças também à ciência e tecnologia no país. Ciência e tecnologia, o Brasil é o 13º em produção científica no mundo, e especialmente em ciências agrárias, biológicas e da saúde, que é a base da bioeconomia moderna. E tudo isso também o Brasil dispõe aí de um setor empresarial que está estruturado e apto para receber parte desses investimentos e expandir e voltar-se para a bioeconomia. O grande desafio do Brasil é se reindustrializar, mas que essa reindustrialização seja feita em base tecnológica e verde, né? Então, por isso que a gente fala que o Brasil tem essa aptidão natural para a bioeconomia. Mas o que é bioeconomia? Opa, voltando. O que é essa bioeconomia? O professor falou bem aqui, é difícil de definir, né? Então, a gente não colocou dentro do Ministério, para aquilo que a gente vai trabalhar com bioeconomia, a gente não colocou uma cerca. A gente só disse que a gente trabalha por aqui. A gente tem esse entendimento, que é um universo do que a gente trabalha, que a gente chama de campo conceitual. E bate bem com o que o professor falou, né? A bioeconomia a gente entende dentro do Ministério, dentro do governo, que é toda atividade econômica derivada de bioprocessos e bioprodutos, né? Pensando aí no uso eficiente desses recursos para questões como energia, materiais, fármacos, alimentos, proteção ambiental e serviços ecossistêmicos, por exemplo, também, pensando sempre no modelo, num novo modelo de desenvolvimento sustentável, saindo de uma economia que ela é linear e focada em matéria-prima fóssil e finita, para um modelo que seja circular, focado em recursos biológicos renováveis, né? Pensando aí nessa transição ecológica da economia que a gente tem, sempre também de olho no bem-estar, que é o alvo final nosso. O Ministério também vem trabalhando em conceitos chaves para trabalhar a bioeconomia, né? Então, a gente tem que o conceito-chave é o uso desses recursos biológicos, especialmente focando na biodiversidade brasileira, o desenvolvimento desses bionegócios e desses bioprodutos. Os projetos que a gente faz tem sempre que pensar na segurança hídrica, energética e alimentar. Nenhum projeto que a gente venha fazer pode ferir nenhuma dessas seguranças, pelo contrário, tem que favorecê-las. A gente sempre busca excelência, tanto na pesquisa quanto no negócio, por fim, focando sempre em desenvolvimento sustentável e economia circular. Desculpa, eu vou passar um pouquinho só. Estou voltando muito. Aqui, se eu puder focar realmente a palestra agora, eu vou focar um pouco nessa figura. Fica um pouco confuso para vocês, mas é fácil depois que pega a lógica. A estratégia do Ministério, com base em tudo que eu disse, né, na missão, no conceito, nas diretrizes, no que é o Brasil dentro da bioeconomia, o Ministério vem focando em 4 pilares para desenvolver e para coordenar as ações de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, em bioeconomia no Brasil. A gente tem um pilar voltado para a produção sustentável, onde a gente está pensando em cadeias produtivas da biodiversidade brasileira, onde a gente está pensando em sistemas integrados de produção, então sistemas como ILPF, por exemplo, integração lavoura, pecuária, floresta, ou outras formas de
consórcio de culturas, por exemplo. Tem toda uma parte de regeneração de áreas degradadas, de como a gente recupera áreas degradadas, especialmente de pastejo, de garimpo, mas também a gente vê outros espaços que podem ser regenerados, pensando na lógica de cadeias produtivas. Toda uma parte de insumos e bioinsumos sustentáveis, na eficiência do uso desses recursos e, principalmente, como que a gente internaliza a produção desses recursos. A gente percebeu durante a pandemia a questão da gente ter insumos estratégicos nas mãos dos outros, o quanto isso deixa a gente fragilizado. Então, como que a gente produz os nossos insumos e bioinsumos no país? E, por fim, toda uma parte de polinização, que a gente acaba esquecendo, mas esses insetos, especialmente a gente sempre tem a figura da abelhinha, mas como isso é extremamente importante, a gente tem que saber, tem que conhecer os nossos polinizadores, porque para além da abelha existe toda uma fauna riquíssima no Brasil desses polinizadores que a gente pode gerar produtos para eles e a partir deles também. Por fim, todo um pilar mais industrial, uma vez que a gente saiba produzir de forma sustentável, o que a gente vai fazer com isso, né? Então, tem toda uma questão de ciência e tecnologia para biorefinarias, tem toda uma parte de químicos renováveis, ainda pensando nessa questão de insumos, né? A balança comercial brasileira ela é desfavorável, especialmente na questão de químicos, e químicos para fertilizantes. Então, se a gente puder começar a trabalhar e desenvolver uma indústria química que não seja petroderivada, mas sim a partir de fontes renováveis de biomassa, é esse o ideal. E a gente parte depois para uma questão de alimentos, né? Então, o Brasil tem esse potencial, e foi falado aqui do potencial do Brasil para a produção de alimentos, né? Então, e, por fim, toda uma transição energética partindo para a bioenergia e outras fontes renováveis de energia dentro desse pilar, né, voltado mais para a indústria. Por fim, toda uma área voltada para como que a gente... muito se fala sobre bioeconomia no Brasil, mas assim, como que a gente congrega todas essas pessoas que falam? Então, a gente foca num pilar de gestão desse conhecimento gerado no país, então, desde observatórios da bioeconomia, focando também na questão de economia circular e avaliação de ciclo de vida, bem do que foi falado aqui no painel anterior, como que a gente transforma o passivo ambiental, que é o lixo, num ativo econômico. Também estão trabalhando sempre com a questão de segurança alimentar, não só porque agora é um desafio do próprio governo, mas a gente sempre pensa nisso, né? Como que a gente pode desenvolver a bioeconomia sem de forma alguma competir isso com alimentos, pelo contrário, gerando alimentos. E, por fim, todo um pilar focado na questão do apoio aos bionegócios, né? Então, aqui o Ministério entra com as suas agências, desde o CNPq, para quem aqui é estudante ou da academia sabe a importância, está dentro disso tudo, mas mais especificamente aí as empresas com a Embrapi e com a FINEP, né? Então, a gente tem várias ações, inclusive, Bia, a gente tem aí o Basic Fund and Lice, que foi lançado no Green Hill do ano passado, né? Mais um lançamento que a gente tem aí com vocês. Depois eu passo para você a apresentação. Aqui eu ia citar um pouquinho sobre cadeias produtivas, é hoje o nosso principal projeto. A gente vai lançar o resultado final na semana que vem, de uma chamada que a gente conduziu, mas é um projeto extremamente interessante, é um programa, na verdade, né? A gente se baseou aí em 3 projetos que a gente lançou desde 2020, estão se concluindo agora, mas a gente aprendeu com esses pilotos. Uma vez que a gente aprendeu como operar as diretrizes, a gente lançou uma chamada pública que vão ter resultado final agora e a contratação a partir da semana que vem. Mas a ideia desse projeto, desse programa, é como que a gente ajuda as comunidades a desenvolverem elas próprias com as universidades ou com as empresas suas próprias soluções. Então, elas têm um problema numa cadeia produtiva, elas procuram uma universidade, uma empresa, e junto eles desenvolvem uma solução. Então, a gente trabalha inicialmente com açaí, com cupuaçu, com pirarucu e com licuri, que o professor Vitor Bontempo citou, que é um coquinho lá da Bahia. Aqui eu vou deixar isso aqui, são os projetos pilotos que a gente fez, né, onde eles estão localizados, e aqui o que a gente tem como as diretrizes, né, para ele, e essa chamada que a gente fez. Bia, infelizmente não vai dar tempo, mas seria muito interessante, no Green Hill a gente vai levá-los, então já fica o convite e o link para lá. Então, era isso que eu tinha para falar, Bia, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Bruno. Eu queria só aproveitar que o que vocês estão ouvindo agora, que o Bruno acabou de falar, quando ele mostrou aquela roda que vai afunilando e quantas oportunidades tem, que se casa com o que o professor Zé Vitor falou, que tudo está sendo por construir, ou seja, essa geração que está aqui, que nos inspira. E eu queria fazer uma provocação para vocês. No final do evento,
eu gostaria de ouvir de vocês onde é que vocês se veem dentro dessa cadeia de bioeconomia. Eu quero ouvir, vão pensando, vocês têm tempo até o final do evento para dar uma sugestão, porque aí a gente vai ouvir a voz de quem vai fazer. Então, só estou deixando isso para dar tempo de vocês maturarem onde é que vocês se encontram dentro desse cenário. E que talvez o próximo palestrante possa ser uma inspiração para vocês, porque ele apresentou um projeto que era uma concorrência entre 84 projetos, e ele foi um dos 4 projetos escolhidos, ele liderou um dos 4 projetos. Então, com muita honra e muito prazer, eu convido, então, aqui o meu amigo Alexandre para falar. Por favor. Bom, Oi. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de iniciar qualquer fala, eu tenho que agradecer aqui a Bia, a qual nós acompanhamos aí há mais de anos através da feira, através de trocas, discussões, e muito dessa conquista que nós conseguimos ter, que ela acabou de mencionar, nós devemos a ela, né? As conexões que ela faz, com a excelência com que ela conecta os 2 países, vocês já entenderam aqui, eu faço parte do grupo alemão, apesar de ser brasileiro, né? Eu sou o coordenador dos projetos do FIP, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o FIP, como que é a estrutura do FIP, tá? Eu fico em Campinas, dentro da estrutura da Secretaria de Agricultura de São Paulo, e de lá eu sou responsável pela identificação de competências aqui, o mapeamento de competências aqui no Brasil. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre dentro das universidades, estou sempre interagindo aí com as empresas para a gente identificar, principalmente, oportunidades para que a gente possa montar projetos e buscar soluções de inovação dentro desse âmbito. Enfim, eu acho que, resumindo, eu sou um que bate escanteio, cabeceia, da busca a bola no gol, não tenho ninguém para poder me ajudar nisso, e a gente tem tido, graças a um batalhão de pessoas que estão por trás do nosso trabalho, pesquisadores que se esforçam em elaborar propostas. Nós tivemos um êxito muito grande de ter o primeiro projeto de bioeconomia aprovado entre a Alemanha e Brasil. Então, isso foi em 2013, nós contamos... Para esse projeto, contamos com uma contrapartida do MCTIC, se não me engano, na época. Estamos muito felizes com isso. Hoje nós estamos com 13 projetos no total. Então, eu estou aqui desde 2010, eu morei 14 anos na Alemanha, desde 2010, então, praticamente um projeto por ano, né? Então, é uma satisfação enorme para nós, né, poder estar aqui e poder tentar, através da cooperação internacional, poder colaborar com essa iniciativa da Prefeitura, muito bem organizada aqui pela Bia, mais uma vez. E eu vou falar um pouquinho, eu trouxe só alguns poucos slides aí, só para vocês visualizarem aonde nós estamos. Nossas portas estão abertas a todos que quiserem nos visitar, tá? Um detalhe interessante, esse prédio que vocês estão vendo aí na foto, foi a primeira planta para a produção de bioetanol antes do programa Proálcool aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa, tem até um valor histórico isso aí, né? Porque antes do programa Proálcool se pesquisava a produção do etanol com a batata doce. Então, você tinha aí essa parte aí que vocês estão vendo, é onde está a minha sala hoje, onde nós temos alguns laboratórios, onde nós temos alguns estudantes também trabalhando, e ali, claro que depois que veio o programa do Proálcool, a matéria-prima anterior deixou de ter o seu interesse, a cana-de-açúcar ela é muito mais forte, né, o potencial dela é muito maior para a produção do bioetanol. Então, esse prédio foi abandonado por um certo tempo, e quando nós viemos dentro da cooperação aqui com o Brasil, esse projeto foi reformado pelo governo de São Paulo, e nós ocupamos esse prédio desde 2010, e, curiosamente, eu vim por 3 anos somente para o Brasil. Então, desde 2010, estou desde então, né? Era para mim voltar depois de 3 anos, estou aqui até hoje. Então, isso é um sinal que nós tivemos tanto apoio das universidades e institutos de pesquisa aqui no Brasil, quanto também das agências de fomento e do governo, né? Então, eu me lembro muito bem que nos meus passeios que eu faço aí pelo Brasil, fazendo mapeamento aí de oportunidades, o Bruno, já assisti, acho que umas 10 palestras do Bruno,
e sempre memorizei o nome do licuri. E foi algumas 4 semanas atrás, nós estávamos numa excursão com outros colegas em Salvador, no interior da Bahia, e me deram um coquinho na mão. Era um projeto ligado à cadeia produtiva do abacaxi, e me deram um coquinho na mão, eu botei na boca, provei, achei muito gostoso. E o produtor lá falou, isso aí é o licuri, isso aí a gente não pode derrubar não, porque se a ararinha azul come, né, não pode cortar. Aí eu fui olhar, estava uma população nativa dessa planta impressionante, né? Mais um exemplo aí do potencial, que foi também mencionou o babaçu, né? Babaçu conheço também muito bem, é uma planta nativa fantástica, né? A macaúba, que foi o fruto de um dos projetos que a Bia mencionou, claro, mais uma vez eu destaco, né? Isso é o resultado de um trabalho forte de muita gente, de muitos pesquisadores, né? Eu sou só a figura aqui que conto isso aí para vocês, tá? Eu vou passar o slide rapidamente, só para vocês visualizarem os temas que nós trabalhamos, tá? Então, o que é o FIP? O FIP é um modelo de cooperação criado pela Sociedade Fraunhofer para internacionalizar os institutos Fraunhofer, para buscar parcerias. Esses FIPs, eles são gerenciados pela instituição que nos recebe, tá? Então, é uma parceria muito forte. Essa parceria nasceu com o Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas, que é uma instituição ligada à Secretaria de Agricultura, ligada à APTA, né, Associação Paulista de Tecnologia do Agribusiness. Hoje, como era de se esperar, meu tempo está esgotado, eu vou correr um pouquinho, eu tenho mais um minutinho só, pode ser, Bia? Então, hoje nós já expandimos, como era de se imaginar, nós expandimos a nossa rede de contatos e parceiros oficiais. Então, hoje, até em virtude do perfil multidisciplinar dos nossos projetos, nós estamos incluindo o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que eu acredito que muitos aqui são familiarizados. Temos muitas parcerias com a Unicamp, USP, Unesp, as principais universidades aqui do Brasil, então somos muito gratos a esse pessoal. E esse é o FIP. Então, o FIP, nós vamos ficar aí pelo menos mais uns 5 anos aqui no Brasil, e estamos também, claro, buscando aí mais projetos, né? O que o FIP oferece, né, a inovação através da cooperação internacional, então sempre lembrando que nós somos parte aí de uma instituição alemã, o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos, sempre em parceria com instituições brasileiras e também explorando essas chamadas públicas, né, que foram elas que nos trouxeram aí os 13 projetos aí que nós temos aí no total. As áreas de atuação, então, tudo que vocês podem imaginar da porteira para fora, sempre buscando competências aí complementares através de instituições alemãs e brasileiras. Então, a gente trabalha com, principalmente, proteínas, o nosso DNA é mais de alimentos, né? Proteínas alternativas, sistema de produção integrados. Eu sou agrônomo e sou algicultor também, né? Não sei se vocês sabem o que um algicultor faz, mas quem quiser pode me perguntar também depois. Um foco grande no aproveitamento de coprodutos, embalagens, novos materiais e compostos vegetais secundários, por exemplo, com uso em cosméticos e fármacos. Era bem rapidamente, esses slides era mais para ilustrar. Agradeço, desculpa ter passado do tempo e parabéns a todos por essa iniciativa, contem com o nosso apoio. E quem quiser nos visitar em Campinas, as portas estão abertas. Um abraço, obrigado. Obrigada, Alexandre. Olha, uma provocação para vocês que eu vou perguntar no final do evento, o que é algicultor, porque ele está conseguindo bastante sucesso com esse caminho que ele escolheu. Então, fiquem espertos. A gente já falou aqui, o Bruno já falou do federal, Alexandre falou de um case. Eu queria muito pedir ao Paul que falasse do Estado. Como é que anda? Por favor, Paul Dale. Bom, boa tarde, obrigado de novo pelo convite, obrigado à mesa, obrigado a todo mundo aqui, Bia em especial, Wagner que está correndo por aí, mas Álvaro em especial, e a Renata também que ajudou. Agradeço também, Karina está aqui conosco, e Prefeitura de Itu, Prefeito, Verônica e toda a equipe também. Então, obrigado. Eu fiz o planejamento para um tempo maior, então eu vou correr aqui com a apresentação, errei aqui no planejamento.
A ideia é falar um pouco tanto do Estado quanto um exemplo de acordo internacional que gera um acordo com a própria Unesco, e a gente trabalha junto, apoiando, a partir do Estado, um programa da Unesco que chama Programa Homem Biosfera, que gera uma área chamada Reserva da Biosfera. A gente vai entrar nisso. Obrigado. Nada como uma assessoria de alto nível. Dentro do trabalho que a gente faz no Estado, a gente tem aqui a Karina, que está trabalhando ali, Karina do Labella Pereira, representando a Secretaria de Negócios Internacionais do Estado. Então, agradeço a presença dela aqui. E na Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, a gente tem uma assessoria internacional que também trabalha aí há 30 anos, tentando puxar uma série de coisas. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas essas são as funções que a gente tem dentro da assessoria, e uma delas é continuar trabalhando com vocês aqui, sejam municípios, sejam entidades da sociedade civil, sejam empresas, e a gente conseguir trabalhar com outros entes da federação, né, também outras secretarias de Estado, junto com, no caso, com a Secretaria de Negócios Internacionais. Uma das coisas que a gente fez ao longo do tempo foi trabalhar com a formação ou o apoio de redes globais. Então, a gente tem o Regions 4, que é uma rede de governos subnacionais. Então, eu estou usando isso como instrumentos que nós temos à mão e a gente tem que usar, né? Eu passei o almoço inteiro em reunião com eles. Nós fundamos São Paulo, a Secretaria, na época de Meio Ambiente, foi uma das fundadoras, há 20 anos atrás, e é uma rede bastante importante. The Climate Group, the Under 2 Coalition, hoje, São Paulo, através da Secretaria, também é vice-presidente dessa rede. Então, a gente atua fortemente. São Paulo assinou 2 decretos associados a campanhas, que é o Race to Zero e o Race to Resilience, ou seja, situa exatamente as posições que São Paulo está querendo ter e reforçando as posições do governo brasileiro também, né? Nós estamos formando agora uma task force, uma força-tarefa do High Ambition Coalition, que é trabalhar com a busca de até 2030 a gente ter 30% de áreas protegidas, né? Então, São Paulo é dos 5 estados no mundo inteiro que trabalha com essa task force, e isso tem uma série de desdobramentos relacionados com bioeconomia muito claros para a gente. Nós somos membros, o segundo membro fora do Japão, da iniciativa Satoyama, que é a iniciativa da ONU, apoiada pelo governo japonês. Hoje, cheguei até um pouco atrasado para pegar a Karina, porque a gente estava em reunião com eles, às 5 da manhã, com o horário Japão, e é uma iniciativa voltada para paisagens produtivas sustentáveis, ou seja, de novo, bioeconomia, né? Somos parceiros do processo de Edimburgo, que gerou, de novo, uma questão de advocacy para defender esses espaços. O GATEC, que é um grupo ligado à Unesco, nós somos membro desse GATEC, que é um grupo de sítios Unesco da América Latina e Caribe, para trabalhar com a parte específica de mudanças climáticas e biodiversidade. Tem todo um trabalho com comunidade. Nós formamos um working group, um grupo de trabalho, e isso é muito importante, a gente até, estou olhando aqui para o Bruno aqui, mas a gente conseguir trabalhar, mas onde eu vou também chamar o Zé Vitor e todo mundo para a gente trabalhar. Já convidei Álvaro e Bia para a gente poder reforçar. É um grupo de bioeconomia e economia verde e azul, formado, São Paulo coordena junto com Madrid, mas é um grupo global para trabalhar com outros atores para reforçar aquilo que os atores partes, né, ou seja, são atores não partes, não países, podem estar fazendo para agilizar essa agenda. Ele tem 3 trabalhos, um deles é trabalhar com melhores práticas, o outro é trabalhar com fontes de recursos e a gente facilitar acesso, e o outro é trabalhar com promoção comercial mesmo para reforçar a agenda. E, inclusive, é uma das razões que eu conheci Verônica, e Verônica nos trouxe de volta ao trabalho que a gente já tem há bastante tempo com a Green Rio, e a gente conseguiu estar aqui com vocês. Então, é por conta disso, e tem uma série de ações. São outros exemplos de ações, a gente não vai ter muito tempo, e eu vou ter que passar um pouco do tempo mesmo. Pode vir só um pouquinho? Pode passar? Tá bom. Enfim, tem outros espaços que a gente tem conquistado. Na própria convenção da CBD, né, de biodiversidade, a gente conseguiu criar também, São Paulo foi um dos criadores de um comitê consultivo, ou seja, a gente tem assento de governos subnacionais e locais, né, ou seja, a gente conseguiu criar 2 comitês consultivos para apoiar, e esse comitê consultivo virou um major group. Então, a gente participa de negociações, reforçando os países nas negociações. Então, a gente não tem direito a voto, mas a gente consegue entrar na sala de negociação, a gente consegue formatar parcerias com os países, então isso é muito importante para a gente atuar em conjunto.
Aqui eu brinquei um pouco, fiz de propósito à mão, a confusão aqui de temas, mas a ideia é trazer um pouco isso tudo para a gente. Na passada, por exemplo, eu não falei, a Karina é uma fã aqui desse trabalho, se eu me permite dizer isso, mas do trabalho que eu vou citar agora, que é também do trabalho de a gente conseguir trabalhar com a convenção, não só de clima, não só a convenção de biodiversidade, mas a irmã, a convenção do Rio, que é a convenção de desertificação e degradação do solo, ou seja, isso recai sobre todos os estados brasileiros, né? E é um trabalho urgente para a gente fazer, né? E aí tem um pouco o caminho das pedras, começando a partir de 71. Vocês veem que antes de 71 já tem 3 pontinhos com a minha letra maravilhosa, e depois de 2003 a gente já estava na Convenção de Água, também tem 3 pontinhos, né, com a minha letra maravilhosa. E aí, por que eu coloquei aquele O3 com a setinha caindo? É que as pessoas perguntam, mas você acredita nisso? O ozônio é um dos exemplos de que a coisa funciona, né? Finalisticamente, não só em termos de conseguir avançar a discussão, mas foi a partir ali de 89, do Acordo de Montreal, que a gente conseguiu fazer, e hoje nós quase que podemos dizer que a gente venceu o problema de 89, com a camada de ozônio. Então, ali é muito importante para isso, depois a gente pode até voltar com calma um dia, para a gente poder discutir cada um desses pontos, mas é essa salada que a gente está aqui, né? Karina, a gente... né, imagino que Itamaraty, os colegas do Ministério e quem mais trabalha com isso, para tentar decifrar tudo isso, para que a gente possa traduzir isso em dia a dia para vocês, né? Aqui são os exemplos, ou seja, o Acordo de Paris, que é bem forte para clima, o Race to Zero, que é o compromisso que São Paulo assinou, ou seja, a gente vai junto, isso foi negociado com os setores empresariais e tudo. A gente tem a Agenda 2030, que reúne toda essa bagunça e tenta transformar isso em só 179 metas, 76, nunca lembro o número correto, está escrito aí, 79, enfim, esses objetivos. Mas que também é uma certa confusão, e a gente tem essa função de traduzir isso para o nosso dia a dia. Tem uma série de outros instrumentos, década da restauração de ecossistemas, convenção de Ramsar de áreas úmidas, datas especiais que a gente comemora, por que a gente tem isso daqui, ou seja, são momentos para a gente poder pensar. No ponto de vista de biodiversidade, a gente tem uma série de avanços das COPs, são as conferências das partes, está aqui uma parte, são os governos federais, né, e a gente apoiando eles, e a gente conseguindo avançar nisso daí, ainda mais num país continental, a importância de a gente ter todos os atores não partes com isso. A gente tem agora na COP de Biodiversidade, que aconteceu em Montreal em dezembro, um novo marco até 2030, que a gente chama de Kunming Montreal. Eu tentei decifrar ele aqui para a gente, mas a gente não vai ter tempo, mas acredite, eles estão presentes em todos as 23 metas de Kunming Montreal, tanto a palavra, ou o reforço de bioeconomia, ou o reforço de inovação de um jeito ou de outro. Então, óbvio que tem mais avanços nisso. A gente tem uma série de parcerias em andamento aqui com São Paulo, projetos com CAF é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, ele só tem projetos hoje de carteira com governos subnacionais e locais, não tem com o governo federal, está doido para ter, BID, JICA, União Europeia, BIRD, enfim, tem uma série de ações. A gente trouxe uma linha específica só para municípios do Banco Mundial, isso num evento que a gente organizou com a ONU em junho do ano passado. Então tem uma série de ações que a gente consegue avançar. Importante, Prefeitura de Itu, acho que a gente pode fazer uma parceria agora desse grupo de bioeconomia. Estou olhando para a Verônica está fazendo assim, para a gente fazer e trazer o site do grupo de bioeconomia para ficar hospedado junto com o... Então já está anunciado, eu já consultei Madrid também, e não esperei a resposta ainda, mas já vou convencê-los. Aqui tem um pouco a discussão, de novo com as minhas letrinhas bonitinhas. No quadro verde ali mostra um pouco das metas destacadas ali de Kunming Montreal, onde bioeconomia e inovação tem um papel preponderante para a gente poder trabalhar. Ali tem um desenho do conceito filosófico de se pensar a construção do trabalho ali do Kunming Montreal. E aí, essas 3 corzinhas, esse triângulozinho quase, na verdade, isso daí é o tripé, são os 3 objetivos básicos da Convenção sobre Diversidade Biológica. O primeiro é conservação de biodiversidade, as pessoas pensam que para por aí. O segundo é uso sustentável de biodiversidade, ou seja, vocês viram já um monte de gente especialista aqui trabalhando com essa questão, nós estamos falando de bioeconomia. E o terceiro, importantíssimo, é a repartição de benefícios oriundos dessa biodiversidade. De novo, também tem a ver com uma parte das boas
mais de 40 definições de bioeconomia, a gente conseguir fazer a repartição de benefícios, isso está previsto aí, né? E lá embaixo, em azul, bonitinho, tem quem regula isso, que é o Protocolo de Nagoya. A gente tem uma das leis, se não for a lei mais avançada do mundo, de repartição de benefícios, nós temos uma das leis mais avançadas do mundo, temos um órgão que trabalha com isso, e é referência para o mundo inteiro, e a gente tem uma série de avanços com isso. Tentando equilibrar a questão do desenvolvimento econômico, mais empresarial, mais corporativo, com a questão de comunidades tradicionais, ou pelo menos de saber, de conhecimento tradicional. E aqui eu trouxe 2 exemplos, a gente está com uma mesa cedida ali de standzinho para a gente, juntando os dois, o governo do Estado com esse programa da Unesco, que mostra um pouco. A gente tem 16 anos de um protocolo, falou de etanol agora, Alexandre, né? O protocolo etanol mais verde, junto com todas as usinas, ou imagino eu quase todas as usinas, e junto com quase todos os produtores de cana, mais Secretaria da Agricultura, mais a CETESB, que é o licenciamento, mais a área de meio ambiente, né? Então, corporação, fazendeiro, pequeno agricultor, está todo mundo aqui dentro disso daqui. E foi esse protocolo que conseguiu acabar com a queima na colheita da cana, né? Ou seja, o que significa dizer que tem uma série de outros avanços e desafios para serem feitos de maneira conjunta com isso e, ao mesmo tempo, a gente equilibrar com isso daqui. Ou seja, esse é o programa da Unesco, esse programa eu coordeno, que é um parceirão do Green Rio já há bastante tempo, que a gente trabalha, que é o Mercado Mata Atlântica. A gente acabou de vir de uma reunião com a Unesco Paris, de novo, essa integração do Estado com os programas, né, de comunidades e os programas externos, que é trabalhar com os mercados sustentáveis por biomas, ou seja, então aqui a gente tem pelo menos 3 grandes cadeias produtivas, e aí fica um convite para a gente poder trabalhar, erva mate. A gente consegue montar hoje o maior corredor produtivo florestal, se a gente conseguir unir forças, e aí a gente consegue chegar, e vamos invadir a Argentina e Paraguai por conta disso. Estou brincando, a gente tem as reservas da biosfera, tem as áreas lá prontas para isso, tem vários parceiros trabalhando com isso. A parte de pinhão, também importantíssimo, que a gente tem, e a parte da palmeira, não palmito, palmeira jussara, com uma série de ações que a gente consegue fazer, né? Aí tem uma série de ações, eu estou colocando até um outro edital do Ministério agora de Integração e Desenvolvimento Regional, né? Você tem já o trabalho ali a consulta pública para os programas de bioeconomia. Isso. Então, tem também um outro trabalho já aberto, e é isso que a gente está tentando sempre trabalhar em conjunto, município, Estado e a União, para a gente conseguir avançar, para que vocês tenham isso muito bem estabelecido. A parte de inovação, eu estou só tentando colocar aqui só uma provocação, estou trabalhando aqui a partir do Manual de Oslo como referência, mas a gente conseguir trabalhar na definição de 2 tipos básicos, tem vários outros tipos, né? Mas pelo menos essa classificação aqui de incremental e de radical, ou seja, aquilo que é ruptura e aquilo que é um avanço em cima de melhorias, mas a gente trabalha com bioeconomia nos 2 modelos, né? A gente consegue avançar nesses 2 modelos. E a gente está aqui só na posição número 57 em termos de países e inovação. Se a gente for avançar, depois a gente chega em inovação para as empresas, isso tem uma série de outros avanços específicos. Terminando aqui é só um exemplo, né? A gente tem uma coordenadora de fauna do Estado trabalhando com biotecnologia, com uma série de questões relacionadas, por exemplo, à substituição do plástico, com o Estado, mais o programa da Unesco, junto com a Votorantim Cimentos aqui, um guia de melhores práticas ambientais em mineração de área cárstica, ou seja, calcário, a gente avançando nisso. E aqui a gente trabalhou bastante a partir da palestra inicial, né, do Dr. Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, de trabalhar com a questão da Amazônia. Então, desde 2018, aqui, por exemplo, FAPESP, trabalhando aqui os limites da Amazônia, e um dos destaques é exatamente os pesquisadores indígenas ampliam o olhar dos estudos acadêmicos, ou seja, é essa interação e esse equilíbrio que a gente tem que ter entre a ciência tradicional e a ciência que a gente consegue trabalhar. Mas aqui estava, só para vocês tentar dar um fecho aqui, a gente trabalhou com 2,6 trilhões, eu acho, que era o PIB do setor do agronegócio, né? Isso aqui é um estudo do Banco Mundial que saiu agora esses dias, então isso daqui é matéria de ontem ou anteontem, mas que mostra que a Amazônia em pé, ou seja, mantendo o atual PIB do agronegócio, trabalhando já com o limite que a gente já tem de territórios, restaurando áreas que a gente tem para restaurar, para voltar para a atividade produtiva, mas sem mexer com a área que está lá, ela dá 1,5 trilhão, ou seja, é mais que a metade do que a gente tem do PIB do agronegócio inteiro, aqui só em 9 estados da Amazônia, no caso da Amazônia Legal, é menos que 9 estados, e a gente consegue fazer isso por ano sem derrubar uma árvore, sem fazer isso.
E isso não é contra, isso na verdade se soma. A gente consegue arranjar justificativas e a bioeconomia tem, acho que, esse efeito de conseguir arranjar sustentabilidade, exemplos de soluções para áreas que estão já em processo agrícola e outras áreas que estão ainda como áreas batidas, como floresta ou campo, outro tipo de vegetação nativa. Aqui a gente pode avançar do que é isso importante para as bolsas de valores, por exemplo, o ISE aqui embaixo, da B3, da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. A gente tem as agências de classificação de rating de risco para empréstimo, e aí é só entrar dentro das contas para saber a preocupação com o meio ambiente, a questão de inovação, a questão de relação com a comunidade, o quanto isso interfere no rating delas. É isso. Desculpa de novo. Obrigado. Obrigada, Paul. Eu que peço desculpas pela pressão do tempo, mas é porque a gente ainda tem um outro painel super importante depois. Mas eu queria, aproveitando essa riqueza do que você apresentou e a questão do conhecimento tradicional, eu acho que só aumenta a responsabilidade das propostas que vocês vão fazer, das perguntas que eu gostaria de ouvir dos estudantes que aqui estão quando acabar o evento, porque eu gostaria realmente de ter a idade de vocês e estar ouvindo todas essas oportunidades, todas essas janelas, porque nunca houve uma oportunidade tão transformadora para uma geração como é a que está acontecendo para vocês agora. Eu gostaria, então, de terminar esse painel ouvindo uma pessoa que sempre me inspirou, um visionário, uma referência. Eu, como diz o Roberto Carlos, vocês não conhecem essa expressão, meu amigo Ingo Ploga. Por favor, Ingo. Muito obrigado, Bia, e muito obrigado também a Lida pelo convite, e parabéns à sociedade itauana de estar lançando esse gigantesco desafio hoje aqui em Itu sobre a bioeconomia. Eu queria fazer uma reflexão, ouvindo hoje, desde a primeira fala até a do Paul agora, nós ouvimos um mosaico de posicionamentos sobre a bioeconomia, partindo do planeta e chegando em Itu. E a minha reflexão nesse sentido é o que é que conseguimos sintetizar, e o que é que conseguimos focar num evento como esse, que nos impulsiona para os próximos anos. Pegando o gancho do Roberto Rodrigues, e pela apresentação da própria Bia do Green Rio, que nasceu no Rio a partir da Conferência de 91, o planeta está buscando, a humanidade está buscando respostas na sua evolução. Até há 30, 40 anos atrás, estávamos razoavelmente satisfeitos partindo de uma evolução na base da energia fóssil, na base do petróleo, e que estávamos indo bem. E, de repente, alguns cientistas começaram a alertar, e começou com o Clube de Roma, começou com vários outros, dizendo, cuidado, cuidado e cuidado. Talvez estejamos exagerando. Hoje sabemos que o consumo que nós humanos estamos, e os nossos hábitos que estamos tendo dia a dia, se continuarmos assim, necessitaríamos de 1,7 planetas em termos de recursos para podermos atender a população que está por crescer até 10 ou 12 bilhões de pessoas até 2050. Se formos pelo estilo europeu, necessitamos de 3 planetas. Se for pelo estilo americano, necessitamos de 5 planetas. Nós não temos isso. Então, se nós não temos, temos que mudar. Essa transformação é que incomoda. Nós não podemos ficar no modo como sempre foi, porque não vai dar. Então, o grande debate
global, mude você que aí eu mudo. Isso não dá certo. Então nós temos que mudar primeiro para exigir a mudança do outro. Se olharmos o que Glasgow colocou, até 2050 são objetivos globais para que um planeta pudesse ser mais sustentável. Nós entendemos aqui no Brasil da sustentabilidade que é econômica, social e ambiental. Outros acham que é só econômica e ambiental, porque a social está resolvida. Então existem vetores diferentes. Em 2050, todos nós queremos chegar a um planeta onde não haja fome, onde não haja miséria, e onde a gente tenha economia sustentável e com inclusão social, inclusão cultural, e, se possível, em paz. Esse é o planeta que todos desejam chegar. Então, quando nós ouvimos que bioeconomia é um termo que tenha 40 definições, não me importa. Por mim, pode ter 50 definições diferentes, se a gente tem esse rumo, se a gente tem essa visão, que a gente quer, em 2050, chegar juntos, de uma maneira organizada, a esse objetivo. Se foi difícil, em Glasgow, a gente conseguir um objetivo, ou objetivos, que pudessem nos colocar dentro de um rumo, onde cada país, cada nação, tem uma certa colocação e também compromisso para chegar nessa circunstância, imaginem os estados dentro desses países, que têm realidades muito diferentes. E imaginem uma unidade menor ainda, que é o município. Então, é com uma profunda admiração que eu estou hoje aqui em Itu, vendo o município querendo fazer parte deste compromisso. E o prefeito falou claramente, ele tem duas opções: atender a curto prazo, ser um bom prefeito, ou fazer coisas desagradáveis, pensar de uma maneira incômoda e pensar nas próximas gerações. E o que aqui ouvimos, em diversas formas, são essas composições. E a Bia foi muito feliz em colocar o mosaico, porque dentro de Itu também temos um mosaico. Temos as pessoas que estão no comércio, tem as pessoas que estão na indústria, tem as pessoas que estão dentro de uma situação agrícola ou serviços ambientais, ou até só estando aqui fazendo serviços para outros fora do município. A bioeconomia é um processo para a gente chegar nesse objetivo, partindo dessa situação fóssil que nós temos e que terá que nos sustentar para chegarmos a essa finalidade de uma maneira razoavelmente humana. Então, isso que aqui foi muito bem colocado. Nós estamos numa economia linear, nós temos que fazer a circular. Temos várias áreas que hoje a gente ouviu que já são circulares, outras não têm nada a ver com circular, são flat, são absolutamente ainda difíceis de serem conseguidas numa circular, porque não depende só do município, depende do Estado, às vezes depende de uma situação internacional, onde a gente não consegue circular se na parte internacional não houver um comprometimento idêntico. Colocado isso, o que é que um município como Itu poderia estar espelhando para o Estado de São Paulo, o Brasil, a América Latina e o mundo? É que uma unidade menor de organização política e social se compromete com longo prazo. Hoje, na discussão de transformações inovadoras, se falam em 3 níveis. O primeiro é por escopos. Então, uma unidade que tem um escopo, são 3 escopos, ela terá que aumentar sua eficácia operacional. Esse é o primeiro escopo. A segundo é trazer dentro do seu processo produtos ou serviços que substituam processos carbonizados. E o último é que, fora das suas fronteiras, ele busque acordos que possam aumentar. Isso são o escopo 1, 2 e 3. Em seguida, que é um pouco mais violento, que é um pouco mais forte
dentro dessa circunstância sustentável e bioeconômica, são as economias circulares. Nós, no Brasil, hoje somos líderes na economia circular, por exemplo, das embalagens de alumínio, as latinhas. Nós temos mais de 97% de reciclagem dessas latinhas. E se vocês olharem o processo, é porque a comunidade entrou nesse processo, são cooperativas que entraram nesse processo, são políticas públicas que chegaram e a indústria. Se vocês olharem no PET, não tem nada disso. Completamente diferente. Temos ótimos exemplos e temos péssimos exemplos. Então, a caminhada é aí. Buscarmos os melhores exemplos e seguirmos esses aonde pudermos e aprendermos desses processos. E o terceiro vetor é a transformação tecnológica. Esse é o maior desafio, onde a inovação é mais exigida. Eu abandono completamente uma solução, entro em outra solução para poder chegar nesse objetivo. Então, essas três dimensões colocadas em Itu, eu me pergunto, vocês têm consciência do que vocês estão querendo? Vai ser uma revolução gigantesca. E que só é possível não porque o prefeito quer, ou porque a Lida estimulou, ou porque a Bia assim o quis. Mas é porque a sociedade itauana vai ter um compromisso de longo prazo, com várias gerações, com várias lideranças. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador. Esse é o compromisso de médio e longo da sociedade itauana. E isso é muito forte. E eu vou mencionar algumas colocações que eu aqui quero fazer. Esse programa, se é visionário e tem que olhar 2050, ele tem que fazer alguns objetivos intermediários. Eu quero chegar em 2050 desta maneira. O município de Itu vai ser assim. É uma imaginação. É uma forma de colocar. Aí eu reduzo, vou para 2040. Como é que será em 2040? Como é que será em 2030? Esse é um trabalho que lideranças e que vão fazer consultas com vocês têm capacidade de colocar em pé. Claro que vai ser mudado com o tempo, porque circunstâncias mudam. Algumas coisas são mais rápidas, outras são mais devagar. E ela começa com um item que amanhã poderia ser o primeiro início. É na educação. O que é que nós vamos querer que os nossos filhos e netos estarão aprendendo a mais na universidade, nas escolas e nos jardins da infância? Esse é o primeiro projeto, se é que se quer levar isso até 2050. Porque os protagonistas em 2050 terão 40 anos ou 50 anos. Elas estão nas escolas hoje, elas estão nas faculdades hoje, elas estão hoje sendo treinadas. É ali. Em segundo lugar, tem uma série de outros elementos que eu vou lembrar. Itu, eu aprendi, é a Roma brasileira. Na Itália, existe, talvez, um projeto de agriturismo mais inteligente que a gente conhece no mundo. E me disseram que aqui tem até alguns filhos e netos de italianos, então não vai ser muito difícil para trazer essa ideia a Itu e iniciar em Itu um projeto de agriturismo para valer em cooperação com a Itália. Aprendemos hoje que temos energia solar, mas também sabemos que no Brasil 2/3 da energia distribuída solar é distribuída solar, quer dizer que está nas casas das pessoas. Será que em 2050, como é que será Itu em relação à energia distribuída? Será que Itu não será um grande exportador de energia? Por que não pensar assim? E não é só energia distribuída na terra de São José, não, é nas comunidades. Como é que eu faço esse projeto? Como é que eu levanto esse projeto em pé? Com quem eu dialogo? Isso pode ser uma ideia para o amanhã. Eu tenho aqui um Tomorrowland. Itu tem um Tomorrowland. Os ituanos sabem muito bem isso, é a música.
Agora, já pensou terem uma semana de Tomorrowland? A Nina e eu participamos do Rec and Play. Rec and Play é uma semana de inovação de Recife. É fenomenal. Por que não ter uma semana de bioeconomia com Tomorrowland aqui? Com bandas de música, com opções que invadem a cidade. O Museu de Energia aqui é fantástico. Quando posso, eu vou. Mas é um retrato do passado. Cadê a energia do amanhã? Temos que trazer um campo a mais para trazer em Itu a questão da energia do amanhã. O kartódromo que nós temos aqui é legal. E por que não fazer em Itu as maiores corridas dos karts elétricos? E convidando as universidades tecnológicas do Brasil que constroem carros elétricos para fazerem as competições aqui em Itu. É Fórmula Kart elétrico aqui em Itu. A Fama, que é fantástico, museu espetacular. Onde é que está o metaverso para a interação com o futuro? A gente ter uma área onde a gente pode ver no metaverso como é que será essa Itu de 2050. Dá para ver, dá para andar, dá para perceber. A garotada faz isso em 2 semanas. Bota 3 óculos lá, entusiasma os professores a ver como é que será Itu em 2050. Hoje nós temos uma frota aqui em Itu de 100 mil veículos. O que a gente precisa pensar para induzir que daqui a 10 anos tenhamos elétricos e híbridos, a flex? O que nós temos que pensar hoje para isso? Isso é bioeconomia na veia. E temos uma formação durante uma semana onde a culinária, os serviços, o turismo e a história de Itu vão fazer uma grande diferença. Itu está querendo se promover como sendo a cidade filipense em 3 anos. Está lá no crucifixo franciscano. E de lá sai irradiando todas as estradas que, da época, em 1580, 1620, saíam para o Brasil afora. É dali que a bioeconomia de vocês tem que sair mundo afora, porque vocês provavelmente são os primeiros a serem um município bioeconômico. Mas isso só será possível se vocês tiverem uma visão de futuro e irem atrás desse planejamento de futuro. Então, é uma grande honra poder estar aqui e incentivá-los muito e muito a terem esse plano. E um plano audaz, um plano que sonha alto, como Itu. Itu, tudo é grande, tudo é gigantesco. Então, sonhem alto, sonhem gigantemente para vocês inundarem os outros municípios do Brasil e também os outros municípios do mundo a seguirem vocês. Muito obrigado. Parabéns, Igor. Eu disse que você era um visionário inspirador. Agora vocês estão entendendo por que ele jogou aqui tantas sementes para a gente trabalhar e desenvolver mais adiante. E eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa à Nina Plugger, que também é uma visionária inspiradora e está aqui presente conosco. Obrigada, Nina. Eu agradeço a cada um dos participantes desse painel. Estou vendo aqui o Rodrigo. Rodrigo Bandeira, você vai ter muito trabalho para poder potencializar tudo que foi feito aqui. Eu conto com você. E só vejo aumentar o desafio para os estudantes que estão aqui. O que eu vou perguntar para vocês no final do final? Já estou aqui pensando no que vocês vão sugerir, que isso aqui é o mais importante. Muito obrigada. Vou desfazer a mesa, porque a gente já tem uma super mesa aí engatilhada. E eu só vou ficar aqui chamando os próximos participantes da mesa. E desculpe se esse resfriado não está deixando a minha voz tão bonita, mas
é o que temos no momento. Muito obrigado a cada um, Ingo, Alexandre, Paul, professor. Vocês são... Isso aqui é um dream team, é um time de mestres. Muito obrigado.